Olá, coisa de colecionador, trazendo mais uma edição difícil de achar, realmente de ótima qualidade, de um material excepcional, um material muito bacana, muito bom, lá dos anos 70, 1975, 1976, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu também pela Cripta, lá no final dos anos 70, início dos anos 80. Antes de mais nada, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos, porque isso é que ajuda o canal a trazer essas edições de colecionador para vocês, tá? Isso aqui é coisa de colecionador, tá, gente? A editora Warren, no início dos anos 70, começou a recuperar um material a proposta de quadrinhos de terror que estava meio que proibido nos Estados Unidos desde os anos 50, né? E invadiu os anos 60. Os quadrinhos ficaram um pouco empobrecidos de alguns estilos de quadrinhos, né? Apesar da Marvel ter surgido nessa época e ter revolucionado, né, o mercado de quadrinhos nessa época, de super-heróis principalmente. Mas a Warren percebeu que o público estava pedindo quadrinhos de terror. Então ela lançou basicamente 3 revistas, né? A primeirona, foi a revista Creep, depois veio a revista Eerie e finalmente a Vampirella, né? Que, como o tio Creep e o tio Eerie, que eram dois monstros, dois caras esquisitos que apresentavam as histórias da revista, respectivamente da revista Creep e da revista Eerie, a Vampirella surge como apenas apresentadora de histórias a serem contadas num mix que era chamada revista Vampirella, como era a Creep e a Eerie. Tá? No meio disso tudo, surgiram algumas histórias extraordinárias, muito bacanas, surgiu junto com a Warren publicando esses títulos, uma verdadeira invasão de desenhistas, de artistas espanhóis no mercado americano, que caíram na graça do público, que se tornaram ícones, né, do traço, definiram personagens e criaram muita coisa boa e bacana, principalmente nessas revistas. Depois também na famosa heavy metal americana, na metal hurlant francesa e outras edições espanholas, italianas, etc. Né? Aqui no Brasil, a revista que trouxe as histórias da Creep e da Eerie foi da Rio Gráfica Editora, foi a famosa revista Cripta, que é muito... existe uma saudade muito grande dos fãs dessa revista, porque realmente ela publicava histórias muito boas, com artes fantásticas de gente extraordinária, inclusive esse grupo de espanhóis aí que eu vou citar aqui, o Esteban Maroto, talvez o mais famoso, o José Gonzalez, que foi o cara que definiu a Vampirella. Se nós temos um ícone na Vampirella, a definição dela foi do José Pepe Gonzalez. Esteban Maroto, que fez muita coisa, que está sendo republicado inclusive pela Pipoca Nanquim, né, que publicou muita coisa do Maroto e é um artista excepcional, vale super a pena. Além deles tem o José Ortiz e muita gente boa. Hoje nós vamos falar de um que eu até já comentei num outro vídeo, que é o Gonzalo Maio, outro espanhol que chegou na América para abalar na época, né? Anos 70, publicando histórias nas famosas revistas Creep e Eerie. Essa série aqui, que é um personagem só, é o El Cid, um famoso herói espanhol, né, da história da Espanha e tal, foi publicado na revista Eerie pela Warren e atualmente os direitos autorais estão com a Dark Horse, tá? Então esse material aqui, essa edição, é uma publicação da Dark Horse e da New Comic Company, tá? É uma edição de colecionador, realmente muito bacana, capa dura, né, com imagens bem legais aqui na capa, e a arte no miolo é do Gonzalo Maio. Então vamos dar um passeio aqui nessa edição muito bacana, digna de colecionador. Como eu sempre digo, se tiver disponível na Amazon ainda, eu vou colocar na descrição. Gonzalo Maio é necessário. Aqui uma imagem já, aqui arte de Gonzalo Maio, escrita pelo Bud Lewis, que escreveu muita coisa boa para a Warren, né? Para Eerie e para Creep.
E aqui diz que o frontispício, quer dizer, a capa, né, o frontispício, a capa foi desenhada por ninguém mais, ninguém menos que Bernie Wrightson, que também tem uma edição desse nível aqui publicada pela Dark Horse, tá, gente? O Bernie Wrightson, uma edição muito bacana também. Aqui no canal, além do do Gonzalo Maio, do El Cid, nós vamos também trazer o Hunter, do Paul Neary, que foi arte finalista da Marvel para o Alan Davis, né, e para outros artistas da Marvel, fez muita arte final, e é um artista excepcional. Mas agora, hoje, nós vamos dar uma olhada aqui no El Cid, do Gonzalo Maio e do Bud Lewis. Essa edição traz as histórias que foram publicadas entre 1975 e 1976, tá? E essa edição é de 2012, quer dizer, já tem mais de 10 anos, já tem 11 anos, né? E aqui vem, então, as primeiras palavras do Dan Brown, que é o editor, e depois vem, então, as primeiras histórias, tá? Aqui vem El Cid, da edição 66, depois que o tempo volta, né? Na edição 65 vem o El Cid e o Troll, depois da 66 vem outra história. Na 66 foram publicadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 histórias, tá? Então na 65 nós temos uma primeira história, e na 66 temos 5 histórias, mais uma na 70 e mais uma na 71, tá? É muito bacana. Aqui vem o prefácio, né? Aqui vem uma matéria que foi publicada na época, quando saiu a edição 66, né? Falando do sucesso da recriação de uma lenda, né? Pelo Gonzalo Maio e pelo Bud Lewis. Aqui vem, então, a arte estonteante, impressionante, inesquecível do Gonzalo Maio, tá? É uma arte que eu incluo, né, que eu costumo chamar de barroco dos quadrinhos. Por quê? Porque é tanto detalhamento, é tanto risquinho, é tanta marquinha, é tanta sombrazinha, é tanto detalhe que é um verdadeiro barroco dos quadrinhos, tá? Do El Cid montado a cavalo, tal. É uma edição fiel ao original, tá? Porque ela mantém o preto e branco, tá? Sinceramente, essa arte aqui colorida seria uma tragédia, estragariam a arte, porque não tem como você iluminar tanto corretamente, tanto detalhe e tanta coisa, tá? É uma arte que ela se encerra em si mesma. Um trabalho de luz e sombra completamente diferente do tradicional, tá? Ele foge desse padrão e enxerga de uma maneira muito forte. Esses artistas influenciaram muita gente nos quadrinhos dos anos 70 e dos anos 80, principalmente nessa questão de espada e ficção, né? De feitiçaria, de monstros, bruxos e tal. É uma época em que, inclusive, que o Conan já fazia sucesso, né? O Conan já fazendo o espada e feitiçaria, né? Aqui o El Cid não é o Conan, mas transita num ambiente muito parecido, né? Onde tem muitos trolls e muitas princesas, e é uma história bem interessante e mais ligado ao folclore espanhol, tá? Então ninguém melhor para contar um pouco do folclore espanhol do que o Gonzalo Maio, né? Que é um artista espanhol. Aqui aquela imagem da capa. Aqui o tio Weary apresentando a história que vem a seguir, porque essa história foi publicada, essa aqui é do 66, foi publicada em capítulos dentro da própria revista, né? Eram decisões editoriais, né? Se você vai publicar uma por edição, ou se vai publicar todas as histórias numa só, as decisões eram tomadas na hora do fechamento da edição, né? Aqui mais uma história do El Cid, a arte extraordinária e pode-se dizer também muito cinematográfica do Gonzalo Maio, que também desenhou Vampirella, tá? Alguns episódios, lógico que o Vampirella foi definida pelo um conterrâneo do Gonzalo Maio, que foi José Gonzalez, o famoso Pepe Gonzalez. Inclusive tem vídeo no canal, tá, gente? Pepe Gonzalez, José Gonzalez, tem vídeo no canal. Esteban Maroto, tem vídeo no canal. E Gonzalo Maio. É uma extraordinária fisionomia. Outra coisa que é um detalhe importante, são artistas que têm um desenho, uma visão anatômica muito perfeita e muito realista. Muito realista, tá? Muito expressionista. Além de desenharem quase tudo, né? De monstros a barcos,
duendes, trolls e gnomos e essa coisa toda da famosa espada e feitiçaria. E a figura feminina dele é muito forte, muito bonita, né? Lembrando também, por curiosidade, que aqui tem uma certa influência, né? Todos eles tinham uma visão um pouco parecida, não sei se dizer se um influenciou o outro, mas você percebe muito do Esteban Maroto também aqui no traço do Gonzalo Maio. Agora, se quem começou foi o Gonzalo, quem começou foi o Maroto, não sei. Mas o Esteban Maroto definiu o famoso biquíni metálico, né? De moedinhas da Sônia Guerreira. É muito interessante ver a forma de fazer pigmento, de fazer sombra através de pigmentação que era recortada, né? Eles recortavam esses pigmentos para incluir na arte. Muito efeito é feito de uma maneira bem artesanal, lembrando que nessa época não existia, nem se pensava em computador, tá? Tudo isso aqui é feito na mão. Seria muito interessante ver a arte original de uma história como El Cid, por exemplo. Mas dizem que muito desse material se perdeu. As editoras não foram lá muito honestas e não devolveram para os autores, que é o certo, né? Elas se apropriaram, disseram que perderam, pegou fogo. O Esteban Maroto fala isso nos livros dele, ele comenta isso, que as editoras americanas não foram muito honestas com ele, não. Tá? Eu não estou aqui para acusar ninguém, estou apenas comentando um fato que está nos livros, tá? Do Esteban Maroto, por exemplo, e outros também, né? Aqui continua. São várias histórias, são histórias curtas que eram publicadas numa revista que era um mix de histórias de terror, suspense, ficção científica. Eram revistas muito legais. Há tanto a Eerie quanto a Creep e a própria Vampirella, né? E no Brasil, a Cripta, que tinha histórias, inclusive do Alcide, muito legais, do Hunter, da Panta, da Vampirella e todo aquele elenco que hoje em dia é da Dark Horse. Tá? Material realmente muito bonito. Lamentavelmente, a revista Cripta não tinha não era uma publicação de qualidade, né? Era um papel basicamente jornal, com uma capa com um pouquinho melhor, mas não era um material feito para durar, né? Mesmo quem cuidou muito bem sabe que as páginas amarelaram com o tempo, né? Porque o tipo de papel é para isso. Você não tinha que manter ele num quarto escuro, sei lá, num saco plástico preto, para ele não amarelar. Já essa aqui não. Essa aqui é uma edição de colecionador bem legal, só que em inglês, né? Mas aí com papel couché de alta qualidade, um tamanho bem maior, né? Porque a revista Cripta, ela tinha um formatinho, não chegava a ser o formatinho, mas chegou a ser publicada em formatinho. Mas quando começou, ela tinha um tamanho um pouquinho maior, que não chega a ser um magazine também, mas alguma coisa próximo disso. É muito bacana. Você percebe uma certa influência de arte nouveau no desenho dele, né? Há uma influência. Eram artistas com uma bagagem cultural muito grande de arte, de conhecimento, de pesquisa, né? E lembrando sempre que era uma época em que o acesso à informação era muito mais difícil, né, gente? Olha que imagem maravilhosa. É praticamente um pôster, é uma montagem. Na verdade, ele tá. Aqui existem quadrinhos, né? Mas eles estão mixados. Quer dizer, isso é uma ideia muito nova para os anos 70, tá, gente? Isso aqui, para 1975, 1976, é extraordinário. O quadrinho americano ainda engatinhava em quadrinhos, entendeu? Essas imagens que se fundem, que se mesclam, que se confundem, de certa forma, era uma coisa muito diferente para aquela época, né? Eu sei que todo mundo daquela época que leu a Eerie, a Creep, a Vampirella, aqui no Brasil a Cripta, a Vampirella no Brasil também, que saiu em formato magazine, gostou muito desses trabalhos todos, tá? Essas revistas brasileiras eram publicadas pela antiga Rio Gráfica e Editora, antes de virar Editora Globo. Na verdade, ela sempre foi, né, Editora Globo, só não podia usar o nome e quando pôde passou a se chamar Editora Globo. Foi ela quem trouxe para a gente o trabalho da Cripta,
a edição, né? A edição nacional da Eerie e da Creep americana. É extraordinário o trabalho que ele faz. Isso aqui é um pôster, gente, é um mini pôster. É extraordinário, tá? Bom, aqui no final, a Dark Horse bota que está disponível os 4 álbuns sobre esses temas que foram publicados fracionadamente na revista Creep, na revista Eerie, aqui já recolhidos todos, coletados todos em edições especiais, tá? Aqui a da Creep, o Bernie Wrightson, que é um artista super tradicional, mega conhecido e famoso. Aqui uma do Richard Cobb, com histórias do Richard Cobb, desenhadas. Aqui o Hunter, desenhado pelo Paul Neary, que nós vamos mostrar aqui no canal. E aqui essa edição do Alcide, do Gonzalo Maio. Aqui edições da Eerie e da Creep, que estavam disponíveis na época. É lógico que isso aqui é de 2012. Tá? Esse álbum belíssimo é de 2012. Como eu sempre digo, se tiver disponível na Amazon, eu vou colocar na descrição para vocês, quem quiser comprar, tá? Isso aqui é coisa de colecionador. Até a próxima.